Olá a todos! Eu, como sempre, sou Vlad para História e sei coisas sobre atirar. E esta linda pistola é uma Browning Double Action. Mas os mais atentos entre vocês vão dizer, mas Vlad, esta é claramente uma Beretta 81. Na verdade, não é bem assim, porque se vocês apertarem os olhos e começarem a olhar os detalhes desta arma, vão notar que há diferenças substanciais. Com uma Beretta 81, a verdade é que esta, mecanicamente falando, é 90% uma Beretta 81, mas apresenta modificações feitas pela Browning Arms, produzida, aliás, 100% na Itália pela Beretta. Mas por que uma grande empresa como a Browning, e na verdade a FN belga, foi até a Beretta pedir para produzir uma pistola para eles? Antes de tudo, vamos esclarecer uma pequena coisa: Browning e FN. A FN, a Fabrique Nationale belga, teve muito sucesso em sua história justamente graças a John Moses Browning e sua empresa. E a história das duas sempre foi fortemente entrelaçada desde o início. E em certo ponto, na verdade, a FN belga vai diretamente adquirir comprar depois da morte de John Moses. Browning, a Browning americana. E de fato as duas empresas funcionam, uma para o mercado europeu e um pouco mais militar. A FN e a Browning cuidam um pouco mais do mercado americano e do aspecto de caça, mas nem sempre é assim, nem sempre um exclui o outro. Enfim, são duas marcas do mesmo grupo, de certo modo. A FN Browning, nos anos 70, tinha muitas armas em seu catálogo, muitas armas excelentes, mas focava em um certo tipo de clientela. Naquele período, a FN focava especialmente em contratos militares. São os anos, por exemplo, em que o exército americano adota a FN Mag deles como M240, uma metralhadora fantástica, um dos melhores produtos que a FN já fez. Enquanto ainda havia FN FAL em produção, essas empresas já pensavam no futuro, estavam experimentando o que deveria se tornar o fuzil de assalto do novo milênio. E na linha, digamos, no catálogo de produção da FN Browning, as pistolas tinham ficado um pouco para trás. Se para o 9mm era vendida a FN High Power, uma pistola da qual já falamos muito aqui no canal, que eu pessoalmente adoro, nos anos 70 ela ainda não era tão velha assim, mesmo que naquele momento estivessem saindo as outras chamadas Wonder 9. Primeiro de todas, a Beretta Série 90. Bem, as pistolas de um calibre um pouco menor, como pode ser o 9 curto ou o 7,65 Browning, sofriam bastante. De fato, a pistola mais moderna naquele momento no catálogo da FN Browning era a FN 1910-22. Também já contamos essa história no canal, que ela não era exatamente, em termos de linhas, ergonomia e tecnologia, a mais moderna das semiautomáticas. Funcionava, mas a tecnologia, a partir daquele momento, tinha dado passos gigantescos, e a FN Browning, além disso, estava tendo um pouco de dificuldade. Com um problema que agora parece tecnicamente simples para nós, mas é um verdadeiro ovo de Colombo. A solução é óbvia no momento em que você a encontra, mas até encontrá-la é um pouco difícil. Bem, eles tinham dificuldade em desenvolver uma boa arma com um bom gatilho de dupla ação na FN 1910 como a Browning High Power. Eram todas armas de ação simples, enquanto o conceito de dupla ação nos anos 70 estava se tornando cada vez mais popular. Veja novamente a Beretta Série 90 com seu gatilho de dupla ação, veja a CZ75, veja a SIG 220, etc. Naquele momento, a dupla ação em uma pistola semiautomática era indispensável. E, francamente, a Browning FN estava com as mãos completamente cheias de encomendas militares. No entanto, não podia deixar de atender uma fatia importante do mercado. A história desta arma, da Browning Double Action, começa com outra pistola que, de forma bastante confusa, também se chama Browning Double Action. E em comum com esta aqui é exatamente zero. Só para nos confundir, existe uma terceira pistola chamada Browning Double Action, que não tem nada a ver com as duas primeiras. Mas vamos chegar lá. Então, nos anos 70, uma empresa suíça, a SIG, desenvolverá uma nova e interessante pistola, a SIG 220. A SIG 220 ainda não será perfeita, pois será de carregador monofilar, enquanto o verdadeiro sucesso virá com um carregador bifilar. Mas era um design muito interessante que usava pela primeira vez no mundo. O que é descrito como o sistema SIG, ou seja, com o travamento na janela de ejeção, que se tornou um padrão nas pistolas semiautomáticas modernas. O governo suíço, porém, por motivos puramente políticos, não queria que a SIG vendesse essas armas para o exterior. O que a SIG vai fazer?
A SIG vai comprar uma empresa alemã, que naquele momento estava passando por algumas dificuldades econômicas, mas ainda era sólida e tinha capacidade produtiva. A Sauer. Assim nascerá a Sig Sauer. Pelo simples motivo de produzir suas armas na Alemanha, os alemães não tinham nenhum problema em exportar essas armas produzidas. E, portanto, a SIG estava satisfeita. E o dedo do meio tinha sido mostrado ao governo suíço. Esse nome Sauer, porém, era um nome novo, e para iniciar a produção, eles estavam dispostos a aceitar vários contratos. Ou não se cospe nos olhos de quem te dá de comer. Pois bem, a FN Browning pensou de fato em mandar fabricar a SIG 220 em calibre 45, que tinha um bom gatilho em dupla ação, e vendê-la com o nome deles, com o nome Browning, nos Estados Unidos. Assim, os americanos basicamente tinham um produto que era em calibre 45, o calibre que eles tanto amam. Ainda o 9mm não tinha sido adotado, então era o calibre padrão americano, né? O 45, portanto, um sistema que eles conheciam bem. Mas a SIG 220 era muito moderna, com ergonomia moderna, com gatilho de dupla ação. E acima de tudo com um nome importante como o de John Moses. Browning, perfeito para o mercado americano, teria vendido muito menos se tivesse um nome alemão naquela época. Essas Browning de dupla ação em calibre 45 também começaram a consolidar a ótima reputação da Sig Sauer naquela época. Como vocês bem sabem, a SIG 226, uma versão 9mm com carregador duplo, seria uma das grandes quase vencedoras do concurso americano. Depois, vencido pela Beretta 92, outro produto que eles fizeram justamente para esse mercado. Para quem procurava uma pistola de bolso, para quem procurava uma pistola em 9 curto, em particular, ou na Europa, o 7,65 Browning, eles pediram à Beretta uma colaboração, que a Beretta aceitou de bom grado, mas solicitando algumas modificações. De fato, essas pistolas não são perfeitamente idênticas às Beretta 81. Muitas peças, como os carregadores, aliás, vamos comprovar isso durante o teste de tiro, são perfeitamente intercambiáveis, mas outros detalhes no mecanismo de disparo em particular e também no ferrolho não são exatamente iguais. Essas pistolas na América serão vendidas exclusivamente em 9 curto, tanto que são conhecidas como Browning Double Action 380 um pouco, para diferenciá-las da primeira Browning Double Action. Na verdade, nem é uma cópia. Aquela feita pela senhora, apenas menciono rapidamente a terceira Browning Double Action. A terceira Browning Double Action chegará nos anos 80 e será essencialmente uma versão da High Power com um mecanismo de disparo completamente novo. Também aqui, só para nos confundir, lembrem-se de que quando falam da Browning Double Action, de qual das 3 pistolas completamente diferentes vocês estão realmente falando? Vamos fazer o seguinte, vamos mover a câmera e ver de perto como ela é feita. Em que a Beretta 81 é diferente, até porque vamos encontrar algumas coisas muito interessantes. Depois voltamos aqui para as linhas de tiro do stand de Legnano e, obviamente, testamos ela à distância. A Browning Double Action parece em tudo uma Beretta série 81, mas antes de tudo, se pegarmos uma Beretta 81, começaremos a ver as primeiras diferenças. A mais evidente, mesmo de muito longe, é também aquela que faz torcer o nariz de quem vê essa arma. É o ferrolho, pois com a Browning Double Action temos um ferrolho tradicional completamente fechado, exceto pela janela de ejeção, que lembra um pouco no visual, e muito tradicionalmente mais as pistolas. Vou explicar. O ferrolho aberto da Beretta, esse ferrolho onde o cano fica em grande parte exposto e tem essa grande abertura para ejeção. É um visual muito específico, de longe dá para reconhecer facilmente a assinatura da Beretta nesse ferrolho. Não é uma solução técnica encontrada com tanta frequência. Tem vantagens, mas também tem desvantagens, obviamente, como tudo, como qualquer peça de tecnologia. Mas não há dúvida de que mesmo alguém que não se interessa tanto por armas de fogo quando pensa em arma italiana, ou vemos essas linhas, esse design e pensamos imediatamente na Itália e na Beretta, bem, nem sempre necessariamente. Isso pode ser considerado uma vantagem para todos, especialmente se alguém vende pistolas, justamente no mercado americano com o nome Browning, talvez até no visual, procura deixá-las um pouco mais tradicionais, não digo para esconder o fato de serem italianas, mas entre aspas quase isso. Depois, repito, existem motivos técnicos pelos quais se pode preferir um ferrolho fechado, um cano mais protegido, teoricamente menos entrada de sujeira. A outra grande diferença que encontramos logo em relação à Beretta 81 é a posição da trava de segurança.
Agora, na Beretta 81 propriamente dita, essa trava funciona apenas como trava de segurança, justamente. Com certeza vocês sabem muito bem que nas versões como a 80 e 49, curto a trava de segurança também funciona como desarmador do cão, mesmo estando sempre no corpo da arma. Pois bem, a Browning Double Action tem a trava de segurança no ferrolho, assim como depois faria a Beretta Série 90 e como naquele momento também a Smith Wesson estava fazendo com suas pistolas semiautomáticas. Naquele momento, considerou-se que simplesmente uma trava de segurança no ferrolho seria, digamos, a nova grande novidade. Aliás, o exército americano acabaria adotando uma arma com a trava de segurança no ferrolho. Agora podemos debater se as travas de segurança de Cockers são melhores no ferrolho ou no corpo da arma. Francamente, eu prefiro no corpo do que no ferrolho, mas talvez na época pensassem diferente. Devemos respeitar isso também, que o pensamento seguia naquela direção. Com a dúvida de Polly. As inscrições da arma estão no lado esquerdo. Encontramos muito bem o nome da empresa que vendia essa pistola, então a Browning Arms Company, com sede em Utah. Encontramos também a designação do modelo Browning Double Action 380. Já disse na introdução, o modelo é denominado 380. Eram apenas para o mercado americano, só em 380, ou seja, o 9 curto, mas para o mercado europeu, onde nem sempre o 9 curto, pessoalmente, na Itália era legal. Eram feitas em 765, esta aqui de fato é em 765, algo que também encontramos escrito na janela de ejeção, 32 alto 765, enquanto também encontramos no ferrolho o logotipo da Beretta. E o Made in Italy, obviamente, depois, para o mercado italiano da época em particular, há um número de catálogo. Hoje, como vocês certamente sabem, foi abolida a trava de segurança do cão para demonstrar o funcionamento. Isso, obviamente, nos permite, ao inseri-la, baixar com toda a segurança o cão da arma. A outra grande diferença no funcionamento dessas duas armas que quero mostrar para vocês, aliás, uma diferença de funcionamento que nos parece quase óbvia. Se conhecemos a Browning T-Power, vocês lembram que tipo específico de trava a Browning T-Power tem? E a nossa Beretta 81? Claramente, obviamente, ela está descarregada, vamos disparar, ela dispara mesmo sem o carregador e vocês vão dizer, bem, como deveria ser? Sim, se não fosse pelo fato de que a Browning Double Action, assim como a Die Power, tem uma trava no carregador, com o carregador removido não se pode fazer absolutamente nada. O cão desce, o desarmador de cão funciona, mas nem mesmo a dupla ação funciona. Como vocês podem ver, está completamente desconectado. É preciso inserir o carregador para reconectar o mecanismo de disparo. Uma escolha um pouco duvidosa. Eu não sou um grande fã conceitual ou praticamente da trava de segurança no carregador, mas repito, era meio que uma marca registrada da Browning naquela época. Então talvez se alguém já tivesse uma A-Power e conhecesse o sistema, iria encontrar um manuseio familiar na versão de bolso. O que, do ponto de vista do marketing para o usuário final, pode fazer sentido. Vamos dar uma olhada em como ela é feita. Por dentro, ela se desmonta exatamente como uma Beretta Série 80, então, obviamente, verificamos se está descarregada e removemos o carregador. Podemos pressionar este botão do lado esquerdo da arma, o que nos permitirá girar a alavanca de desmontagem desta maneira. Pronto, agora podemos separar a armação do cano, ferrolho e mola recuperadora. Podemos ainda remover a mola recuperadora da arma e retirar o cano. Vamos dar primeiro uma olhada na armação porque quero mostrar para vocês como funciona a trava do carregador. O que eles adicionaram? Eles não mudaram muito o design. Mas vamos ver se consigo mostrar para vocês, porque com a câmera tem que acertar o ângulo. Aqui está, o ângulo certo, vocês veem que tem na armação. Vamos ver se consigo mostrar para vocês. Espero que vocês consigam ver. Mas aqui tem uma mola, dá para ver um pouco nesse momento, infelizmente a luz é essa mesmo. Vocês vão notar, este é o corpo que eu desmontei da Beretta 91. Não tem esse elemento dentro, é completamente liso. Como funciona esse mecanismo? Essa mola dentro do compartimento do carregador empurra constantemente para baixo a barra de transmissão, ou seja, este elemento que está conectado ao gatilho. Como vocês podem ver, no momento em que eu aperto o gatilho, a barra se move. A barra neste ponto deveria se engatar com outro dentinho.
a barra, neste ponto. Vocês veem que aqui tem outro dentinho que continua a cadeia do disparo, mas está muito baixo para tocá-lo. Vocês veem o que acontece quando eu colocar o carregador? Aí a barra sobe e os elementos de contato finalmente se tocam e a arma pode disparar. Se eu tiro o carregador, a mola empurra a barra de transmissão para baixo, que fica muito baixa para engatar o mecanismo. Aliás, dá para simular isso também com o dedo, como vocês veem, dá para empurrar com bastante força para cima aquela mola e depois soltá-la na posição correta para reconectar o mecanismo de disparo. Outras diferenças que podemos identificar entre as duas armas. De forma simples, a Browning Double Action, como vocês veem aqui, tem o mecanismo de desarme do cão, que lembra muito o das Beretta Série 90. Mola de recuperação 100% iguais. Agora eu precisaria de um paquímetro para medir todas as peças, claramente. As grandes diferenças estão novamente no ferrolho, com a presença dos mecanismos para desarmar o cão da Browning Double Action. E principalmente, muito evidentemente, vemos aqui desta posição o quanto o ferrolho da Beretta 81 é exatamente diferente. Vamos remontar então nossa arma, muito simples como a série 81. Com a série 80 coloca-se o cano de volta e assim podemos recolocar nossa mola recuperadora. Com seu guia de mola podemos então unir as duas partes. Simplesmente colocamos a arma no trilho, em seus trilhos, e podemos fechar o ferrolho de montagem. Pronto, aqui está. Corretamente, eu deveria armar a arma, mas é necessário o carregador. Vamos finalmente testá-la direito, vamos finalmente disparar alguns tiros com a nossa Browning Double Action. Estamos a um alvo relativamente próximo, cerca de 7 metros, o que é bastante típico, na verdade, para essas pistolas de defesa. Vamos inserir o carregador, colocar a primeira bala na câmara e ver se funciona. Ok, vamos lá, está funcionando. Vamos testar outra coisa agora, porque vai surgir a pergunta: os carregadores são realmente compatíveis? Vamos testar. Temos o carregador, nossa Beretta 81, podemos experimentar agora mesmo. Funcionam? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar mais algumas balas, atirar mais um pouco e já te digo o que eu acho. E aí, primeiras impressões? Obviamente é praticamente idêntica a uma Beretta 81 e sobre isso não devemos ter nenhuma dúvida. As diferenças são realmente mínimas, vou te dizer no final das contas. Não tanto do ponto de vista estético, mas o ferrolho, que aqui é fechado e não aberto como nas Beretta, eu gosto, mas por um motivo bem simples. Agora, existem várias técnicas de tiro e diferentes atiradores, inclusive ao longo dos anos, mas também na dimensão geográfica, na Itália ou em outro país, podem usar várias técnicas de manuseio da arma. Podemos discutir muito sobre qual é a mais correta ou menos correta, e muitas pessoas fazem isso o tempo todo. Mas eu tendo, especialmente nos últimos anos, a usar quase sempre o Power Stroke. Então seguro o ferrolho com a minha mão basicamente em forma de concha. E não digo que isso seja um pouco mais confortável quando o ferrolho é tão arredondado assim em volta, ao redor do cano da arma, mas é um pouco sim. Não que com a Beretta, deixa eu pegar aqui que está aqui do lado, não que com a Beretta 81 isso seja impossível, mas sempre existe um pequeno risco de acabar mordendo a mão nessa grande abertura. Não é um grande problema, repito mais um pouco. Eu gosto mais da estética, na minha opinião, da 81. Com o carregador aberto é mais clássica e melhor, mas inicialmente pode parecer até mais fácil de achar esse carregador. Ou isso é uma coisa específica dessa técnica? A serrilha na arma e a época em que foi feita são fatores importantes. Eram tempos em que se tendia a puxar o ferrolho, justamente segurando o ferrolho com as duas mãos, com 2 dedos na serrilha e puxando para trás. Desse ponto de vista, não há nenhuma diferença entre as duas armas. Vamos disparar mais alguns tiros porque quero testar a batida do cão. Só para lembrar também como é o gatilho da Beretta. Série 80, ou melhor, propriamente agora, a Browning Double Action, com o cão que lembra mais a série 90.
Até porque normalmente a série 80 tem a trava de segurança ou eventualmente o cão no corpo, enquanto essa tem justamente no ferrolho, como as irmãs maiores, as 90, colocamos uma bala na câmara, baixamos o cão e vemos a dupla ação. Sigam em linha reta, tentaremos novamente. O curso do gatilho é bom, longo, mas nada insuperável. Vou te dizer uma coisa interessante, tem uma ótima ação dupla, que não é tão diferente da simples, o que não sei se é mais um insulto para a simples, que é um pouco pesada. Relativamente, mas com certeza ambas são muito suaves, com um disparo bem definido. A diferença. Muitos ultimamente discriminam o bom e velho 765 Browning. As pistolas dessa categoria, por um lado, é verdade, saíram no mercado nos últimos 10 anos muitas semiautomáticas 9mm que têm esse tamanho ou até menores. São aquelas modernas, subcompactas, que eu mesmo já mencionei várias vezes, a SIG P365, a FN Reflex, a Glock 43... Enfim, existem muitas desse tipo, dessa categoria. Isso acabou empurrando um pouco essa categoria de pistolas, como a Beretta 81, como a Browning Double Action, para um certo, não digo esquecimento, mas com certeza para um nicho próprio. Eu garanto para vocês que para fins de defesa não há nada de errado ou insuficientemente potente no 7,65 Browning. E poderíamos discutir no limite, no entanto, se é melhor o 9 curto ou o 380. Aliás, me digam nos comentários se vocês têm interesse que eu aborde essa discussão do 7,65 Browning contra o 9 curto, qual é melhor, as vantagens e desvantagens. Mas vou dizer para vocês, uma arma desse tipo, leve, compacta, é muito fácil de manejar em relação ao recuo. Exceto por 2 ou 3 tiros que saíram fora quando disparei um pouco mais rápido. Estão todos basicamente ali, eu só precisaria treinar um pouco mais, talvez para me tornar um campeão. Não há nada de errado com ela no que diz respeito a fazer o que deve fazer, ou seja, basicamente ser uma pistola de defesa. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo, como sempre. Lembrem-se de que esses vídeos só são possíveis graças a vocês. Primeiramente, como colecionadores que me oferecem as armas. Ou como o clube de tiro de Leguiano, que trouxe seu arsenal, sua coleção, esta arma. Hoje, para me deixar experimentar. Sem a ajuda de pessoas e instituições como vocês, meus vídeos seriam impossíveis de fazer. Se vocês quiserem contribuir diretamente, considerem se inscrever no canal, isso me ajuda a cobrir custos que não se ganha de jeito nenhum com o YouTube. Permite que vocês tenham acesso a conteúdos exclusivos e saibam que vai permitir que vocês tenham acesso, com prioridade, em breve, a uma bela iniciativa que estou preparando. Se quiserem contribuir gratuitamente para o canal, não se esqueçam de deixar um like, um comentário e se inscreverem em mim como criador de conteúdo. Isso ajuda muito e para vocês é de graça. Quando eu ofender a sua arma preferida, vocês sempre podem tirar o like de mim. E do Clube de Tiro de Legnano com esta Browning de dupla ação, é isso. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.